Vamos falar agora da escola. Você apontou características bastante específicas desse público neoleitor. O que essas questões exigem das propostas pedagógicas formuladas nas escolas? Vou dar dois exemplos que eu acho muito interessantes. A primeira, quando eu trabalho com formação de professores, e fiz isso muito na minha vida, ainda faço, e normalmente eu seleciono textos para trabalhar com os alunos, e muitas vezes tem que explicar aos pais da comunidade isso, que os alunos, as crianças, não são capazes de ler sozinhas. Bom, aí o cara, mas é muito difícil para ela. E a minha resposta é para isso mesmo que você está aí. Se fosse muito fácil para ela, você, professor, não precisava existir. Então, a escola é o lugar do difícil mediado, né? Do difícil dirigido, do difícil que vai se tornar possível, né? E não do lugar do já possível, do já estabelecido. Então, é um lugar de grandes desafios. De novo, é possível ler Ítalo Calvino, Machado, Alencar, Clarice no primário, nas séries iniciais da escola. Pegue depoimentos de pessoas que são chamados grandes leitores, ou você vai ver, a história da vida deles sempre tem pessoas adultas que tiveram uma intervenção fundamental na formação deles. Então, o professor tem que assumir esse papel, né? Ele tem de ser um leitor adulto, que realmente tenha essa intensidade intelectual, essa vontade de ser, e ao mesmo tempo tenha os instrumentos mediadores e tenha o papel de liderança e o papel de autoridade. O professor é a autoridade, não é o autoritário, mas é a autoridade, ele é a liderança, ele é o que conduz. Isso, em alguns meios, virou palavrão. A única leitura possível é aquela que a criança escolhe o livrinho dela. Ela vai escolher o gibi, né? Qualquer criança pequena vai pegar o doce fácil, porque é natural, faz parte um pouco desses gostos que se impõem do senso comum desde fora. No caso do adulto, parte com o jovem, mas no caso do adulto, há uma diferença importante, porque o adulto, ele pode não ter autonomia leitora enquanto o trabalho de processamento direto com o texto, mas ele tem a consciência plena da vida e, portanto, ele tem as escolhas, mesmo se feitas pela liderança, pelo professor, precisam ser muito mais explicitadas ainda do que para as crianças e as necessidades têm que ser muito mais indagadas objetivamente, né? Mas tem uma pergunta que funciona muito pouco. O que você quer ler? Se você não tem o referencial todo de leitura, essa pergunta vai te dizer muito pouco, né? Eu tenho que, de alguma maneira, te mostrar também o que você pode ler. Eu acho que essa é uma coisa importante que a escola tem que assumir e trabalhar. Em segundo lugar, não perder de vista que a sua função fundamental é a formação intelectual da pessoa. E a formação intelectual significa aprender a estudar. Estudar, a gente aprende na escola. Estudar supõe disciplina, organização, planejamento, o que, de novo, não quer dizer autoritarismo. Você só cria desta maneira. A criação supõe essas coisas. Então, é ensinando a estudar é que eu posso também ensinar ao ato da livre escolha, não é? Quase todas as pessoas que em promoção de leitura falam da livre escolha são pessoas muito bem formadas que podem escolher. Para quem não tem essa formação, a livre escolha está impedida, não porque ele não queira, mas porque exatamente não lhe ofereceram as possibilidades reais de exercitar essa livre escolha. Daí a importância da escola assumir o seu papel formador e de liderança e de condução. Mas insisto, isso não significa pensar uma escola autoritária e que imponha uma escola do tarifismo e das obrigações como uma submissão a uma ordem externa que a pessoa não entende.